Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos falar sobre neurociência, um assunto muito legal, contemporâneo e que hoje tem conseguido espaço dentro do contexto da educação. E por isso estudaremos a neurociência e a sua contribuição, o seu papel, o que ela tem feito hoje pela educação, ok? Para acompanhar a aula você pode baixar a apostila e imprimi-la ou também acompanhar na tela comigo, mas sempre lembrando de fazer as anotações no seu caderno, que é fundamental, ok? Vamos lá então para o nosso material. Neurociência e educação. Neurociência é o quê? Vamos resumir isso aqui. Neurociência consiste no estudo sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de estruturas, processos de desenvolvimento e uma alteração que possa surgir no decorrer da vida. É uma análise minuciosa sobre o que manda e desmanda em nossa vida, ou seja, a neurociência é aquela ciência que estuda os neurônios, o sistema nervoso, o que ele faz, e a gente sabe que tudo sai do nosso cérebro e controla todo o corpo. Então a neurociência faz uma análise desses esquemas intelectuais lá no cérebro que coordena e comanda a nossa vida. Depois de explicar em poucas linhas, vamos falar sobre a neurociência em sua versão mais aprofundada. É importante adiantar que esta área de estudo trabalha com 3 elementos: o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos, ou seja, o nosso cérebro, a nossa medula e também os nervos que estão envolvidos. Mas por quê? Porque o sistema nervoso é algo complexo, a quem se destina a estudá-lo a fim de desenvolver pesquisa para algum conhecimento científico ou voluntário. Sendo assim, é preciso separar por partes para que haja uma divisão que vise a facilidade de assimilação dos profissionais e estudiosos. Então, é uma área muito complexa. Tanto que hoje os médicos da área neurológica, os neurocirurgiões, são profissionais em menor quantidade, porque é uma área muito complexa. Contudo, a separação da neurociência não é só aquele estudo do cérebro, da medula e dos nervos. Ele também se divide em alguns campos. Vamos falar desses campos nos quais se subdivide a neurociência, ok? 5 campos, a saber, a neuropsicologia, a neurociência cognitiva, a neurociência comportamental, a neuroanatomia e a neurofisiologia. O que é cada um desses campos? A neuropsicologia estuda a interação que há entre as ações dos nervos e as funções da área psíquica. O que o psicológico da pessoa tem a ver com os nervos e com o sistema nervoso? A neurociência cognitiva foca na capacidade cognitiva do indivíduo, raciocínio, a memória e o aprendizado. E essa aqui é a nossa área, ok? A nossa área é essa aqui, a neurociência cognitiva, beleza? A neurociência comportamental... Nossa, eu danei tudo aqui, isso. Quem segue essa linha procura estabelecer uma ligação entre o contato do organismo e seus fatores internos, emoções e pensamentos, ao comportamento visível, como a forma de falar, de se portar e até mesmo os gestos usados pela pessoa. Então, a neurociência comportamental faz a ligação daquilo que a gente sente internamente com aquilo que a gente exprime através dos nossos atos e ações. Neuroanatomia. Uma das partes mais complexas da neurociência, tem por objetivo compreender toda a estrutura do sistema nervoso. Com isso, o estudioso precisa separar o cérebro, a coluna vertebral e os nervos periféricos externos, para analisar cada item com muita cautela, a fim de compreender a respectiva função de cada parte e nomeá-la. Então aqui é aquela área que estuda os órgãos em si, a nossa coluna, o nosso cérebro, os nervos que nós temos. Então, essa é a função da neuroanatomia, mais ligada claramente à área da medicina. Neurofisiologia. Por último, não menos importante, temos a neurofisiologia, que estuda as funções ligadas a várias áreas do sistema nervoso. Então, aqui estuda o sistema nervoso em si do indivíduo. Então, nós vamos falar um pouco mais da neurociência cognitiva, sobre a aprendizagem, de que maneira a neurociência pode contribuir com nossos estudos sobre a aprendizagem, ok? Então, vamos lá. A neurociência vem revolucionando o campo das ciências com grandes avanços e novas descobertas. Todos os dias temos novas informações e novas descobertas e pesquisas sendo publicadas.
Ela parte do princípio de que o cérebro é o grande responsável pela cognição e pela consciência do homem. Porém, ao fazer uma análise histórica sobre o cérebro, percebe-se que esse passou por inúmeras interpretações científicas ao longo do tempo, sendo que algumas delas esbarraram em questões religiosas, visto que em determinada época qualquer teoria para ser aceita e difundida deveria ser bem vista e bem-vinda pela igreja. Mas mesmo com todas as dificuldades, vários nomes foram importantes nesse estudo, como Descartes, Hipócrates, Galeno, Paul Broca e Cajal. Esses e outros contribuíram para que hoje se sabe sobre o cérebro, e mais precisamente sobre o sistema nervoso e suas funções. Então a neurociência, embora passe por muitas modificações, nem sempre teve um contexto muito científico. Pense só, há vários anos, como ia se saber ou entender sobre o cérebro humano. Então, assim, é muito complexo. Porém, ao longo da história, muitas visões ficaram assim difíceis de avançar por conta da igreja, que tinha um poder muito grande na sociedade e na ciência, e acabava viabilizando a difusão apenas dos conhecimentos que agradava. E eu falo sempre com as pessoas sobre essa questão dos avanços, porque demorou-se ao longo da história a descobrir sobre o cérebro, porque eu estava um dia dando uma palestra em uma igreja. Eu falo muito pouco de questão de religião aqui, mas assim, me dê essa liberdade para explicar isso. Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, assim, quando falava desse versículo, que bonito, né? Sobre tudo que você tem que guardar na sua vida, tomar cuidado, cuide do seu coração. Porque é do seu coração que procede tudo na sua vida. Mas, na verdade, quando a Bíblia fala de coração, na época, quem escreveu a Bíblia, escrevia inspirado por Deus, mas de acordo com o conhecimento humano que ele tinha. Então, naquela época, eles entendiam que tudo no corpo, tudo na vida da pessoa era o coração. Ou seja, as vontades, as emoções, os pensamentos saíam do coração. Porque naquela época, o conhecimento que eles tinham que era um órgão vital que batia, e se o coração fosse cortado, dilacerado, pronto, a pessoa morria. Então, eu entendi que o coração era o órgão que comandava o corpo. Então, vejam só, o pensamento, há milhares de anos, quando a Bíblia foi escrita, esse versículo traz para a gente uma ideia de como se pensavam sobre a vida e sobre a mente humana, sobre a inteligência humana há vários anos. Então, quero que vocês vejam assim, como isso mudou. Pensavam que a vida era comandada pelo coração, mas na verdade é o cérebro. Mas precisou de avanços tecnológicos, científicos, para que hoje nós tivéssemos esse entendimento do cérebro. Então, ao longo da história, Descartes, Hipócrates e outros teóricos ajudaram nessa compreensão do que hoje nós sabemos sobre o cérebro. E meu WhatsApp está tocando aqui sem parar. Deixa eu só abaixar o volume aqui para não atrapalhar mais a nossa leitura, ok? Então vamos continuar aqui. Pronto, silenciei. Quando se fala em neurociência, deve-se compreender como o estudo ou um conjunto de conhecimentos relativos ao sistema nervoso. Então, quando estudamos sobre o sistema nervoso, falamos sobre neurociência. Porém, partindo para o sentido mais amplo, Lente nos dá uma definição, que neurociência é o conjunto de disciplinas que tratam do sistema nervoso e que nasceu da busca das bases cerebrais da mente humana, um conjunto de estudos sobre o sistema nervoso. E também a busca pelas bases cerebrais da inteligência humana, como a mente pensa. E o que tem a ver neurociência com educação escolar? Então, lanço essa pergunta, já que a gente está falando isso. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Cada vez mais estudos têm mostrado que a neurociência pode contribuir significativamente para a aprendizagem consolidada e não apenas memorizada, o que hoje é bastante comum. Hoje temos o ensino memorizado, o ensino mecânico, mas precisamos entender que é possível ter uma aprendizagem consolidada se estudarmos e conhecermos melhor como a mente humana funciona nesse processo de aquisição. Então vamos falar um pouco sobre como funciona esse processo de aprendizagem dentro dessa perspectiva de neurociência. O cérebro é responsável... coloquei de vermelho, deixa eu colocar amarelo. O cérebro é responsável pelo raciocínio lógico do ser humano e, diante da sua atenção, pode assimilar, processar, acomodar novas informações, lembrar daquelas existentes e também associá-las para, por exemplo, formular uma resposta mais apropriada para determinado problema. Então vamos analisar.
O raciocínio, ele faz parte da ação do cérebro. O cérebro é o responsável pelo raciocínio. Então, o que o cérebro faz? Ele faz que a gente venha assimilar algumas coisas. Opa, isso aqui tem a ver com aquilo. Depois ele vai processar essa informação. Opa, realmente é assim mesmo, parece com aquilo. Aí vai acomodar, ou seja, vai colocar lá na sua mente aquele conteúdo. E vai fazer você lembrar de coisas que você já sabe e também vai fazer você fazer essa associação, aquilo que você já sabe com aquilo que você se deparou, sempre buscando responder às demandas e os problemas que são colocados diante de você. Então vamos para a parte mais legal aqui agora. Tá parecendo aquele livrozinho de ciências, né, que a gente estuda no ensino fundamental. O cérebro recebe, processa e organiza as informações, seja elas provenientes de sons, imagens, textos, músicas ou de discursos. A partir daí, ele descarta ou armazena aquelas informações que julga necessárias para o indivíduo, e sendo assim, quanto mais estímulos o cérebro receber de diferentes fontes, maior será a capacidade de estabelecer ligações com as informações que já estão arquivadas, e maior será a capacidade de novas conexões sinápticas, e, consequentemente, maior será a capacidade de aprendizagem. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. A neurociência, na educação, ela parte do princípio de estímulos, ok? É preciso fazer estímulos, e esses estímulos aos neurônios, ao nosso sistema nervoso, ele se dá através de sons, através de imagens, textos, músicas e também de discursos. Sempre quando nós recebemos informações e estímulos, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele vai descartar aquilo que a gente acha que não precisa, mas vai armazenar aquilo que a gente acha que ele acha que é importante, né? Então, quando você vai assistir uma palestra, por exemplo, desta aula, você não vai lembrar tudo que eu falei. Seu cérebro vai armazenar algumas coisas, mas nem tudo. Então, por conta do sistema nervoso e por conta do que ele entende ou ao julgar ser necessário, ele vai armazenar algumas coisas e outras ele não vai armazenar. Então, sendo assim, esses estímulos que a gente recebe, eles levam o nosso cérebro a armazenar alguma coisa, quanto mais estímulos eu receber, mais chances o cérebro terá de estabelecer ligações e me promover um aprendizado. Mas esses estímulos não são somente para a gente aprender. Como que isso vai funcionar? Peraí, deixa eu tampar aqui, que eu quero fazer um desenho para a gente acompanhar. Então, nós temos aqui, de azulzinho, deixa eu botar num negócio pequeno aqui, nosso cérebro, ok? Esse aqui é o nosso cérebro. Do lado de fora, nós temos várias informações. Essas aqui são informações. Quando tem uma informação nova, o nosso cérebro vai ter que tentar assimilar isso aqui a um conteúdo que nós já sabemos. Por exemplo, você está recebendo informações de fazer um bolo confeitado, ok? Fazer um bolo confeitado. Beleza. Mas o seu cérebro não sabe fazer bolo confeitado. Mas aqui no seu cérebro tem uma informação sobre fazer bolo. Ó. Fazer bolo. Só bolo, normal. Opa. O cérebro, então, vai fazer uma associação. Se você, aqui nessa parte do bolo confeitado, receber bons estímulos, o seu cérebro, ele vai... Opa, bolo confeitado tem a ver com bolo normal. Aí, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele vai fazer uma ligação daquilo que você sabe com aquilo que você vai estar aprendendo. Então, você tinha... Vamos supor que, ó, isso aqui é o cérebro. Essa aqui é a informação que você está recebendo, ok? E essa é a informação que o cérebro assimilou, que estava dentro de você. Então, quando o cérebro ele assimila um conteúdo novo através de vários estímulos, porque não é fácil fazer essa assimilação. O cérebro precisa de estímulos e é por isso que a gente usa vídeo, som, música, ilustração, de todas as formas para vocês conseguirem assimilar o conteúdo. Então, ele vai pegar esse conteúdo e ele vai trazer esse conteúdo à tona. Então, por exemplo, o caso do bolo, aqui é o bolo confeitado. Para você conseguir resolver esse problema e adquirir esse conteúdo, você tem que ter base em um conhecimento prévio sobre bolos. Então, para você resolver esse problema aqui, tá vendo? O que você vai ter que usar?
você vai ter que usar esse conhecimento que está aqui dentro. Então, você vai colocar em prática o que você já sabe, ok? Para aprender aquilo que está chegando novo. Porém, na hora que você aprender isso novo, não vai ser só um conhecimento, vão ser 2 conhecimentos. E na hora que isso voltar para o cérebro, vai voltar e você vai ter um conhecimento maior. Então, a ilustração ficou feia, deixa eu jogar aqui para a tela, porque fica mais fácil. Estou aqui na tela, professor Davi. Então, você tem um conhecimento básico sobre algo. E quando você se depara com um estímulo, que pode ser um problema, alguma coisa assim, o seu cérebro vai assimilar e ele vai trazer aquilo que você já sabe e colocar à tona para você poder usar e resolver aquele problema. Só que quando você resolve algo, você aprende mais. Sempre em situações assim da nossa vida que a gente precisa resolver alguma coisa, a gente sabe que sai daquela situação mais inteligente. Então, aquele conhecimento que seu cérebro assimilou, trouxe à tona, ele não vai voltar sozinho, ele vai voltar com um conhecimento maior e mais aprimorado. Então, voltou com mais conhecimento. Então, voltando aqui à tela, quando a gente está falando da questão do cérebro, ele vai julgar o que é necessário. Então, por isso, se eu receber bons estímulos, ele vai conseguir trazer à tona algo que eu já sei, para eu fazer ligações, assimilar o conteúdo e, de fato, se eu conseguir assimilar, ele vai pegar aquele conteúdo novo e vai colocar no meu intelecto, ele vai acomodar e vai ser um novo aprendizado. Mas vamos falar mais. Tá confuso porque não é a nossa área, né? Mas é mais ou menos isso aí. Maior será a capacidade de estabelecer ligações com as informações que já estão arquivadas. Deixa eu ler de novo, tá bom? Talvez eu lendo de novo o texto você compreenda melhor. O cérebro recebe, processa e organiza informações, sejam elas provenientes de sons, imagens, textos, músicas ou discursos. A partir daí, o cérebro descarta ou armazena aquelas informações que ele julga necessário para você, para o indivíduo. Sendo assim, quanto mais estímulos o cérebro receber, de diferentes fontes, de formas diferentes e variadas, maior será a capacidade dele estabelecer ligações com as informações que já estão arquivadas no cérebro. E maior será a capacidade de novas conexões sinápticas. E, consequentemente, maior será a capacidade de aprendizado, ou seja, haverá mais conexões sinápticas. A conexão sináptica é uma conexão da sinapse. O que é sinapse? A sinapse é isso aqui que eu coloquei o desenho para vocês, tá vendo? Isso aqui é uma sinapse. Esse aqui é a parte pré-sináptica, pós-sináptica. E aqui, nesse meiozinho que eu estou mostrando para vocês aqui, acontecem as conexões sinápticas. Nesse meio aqui, tá vendo? Vai fazendo essa ligação. Quando tem essas ligações, eu não tenho certeza, mas eu acho que é aquele choquezinho elétrico que a gente vê no desenho, que fica entre os neurônios lá. Mas essa é a sinapse. Deixa eu continuar lendo aqui. Portanto, toda vez que houver uma associação entre uma nova informação e uma informação que você já tem, já obtida, o aluno ativará a sua memória. E isso facilitará a compreensão dos conteúdos, os significados dos conceitos, fazendo com que o ensino se torne realmente uma aprendizagem e não uma memorização mecânica. Isso quer dizer que um ensino bem-sucedido provoca alterações na taxa de conexão sináptica, ou seja, o ensino bem feito, ele vai fazer que tenha muita conexão e que tenha muita ligação aqui na sinapse, tá vendo? Muita ligação. Eu, como desenhista, sou um bom professor. Afetando a função cerebral. E cada vez que um determinado impulso sensorial particular passa através de uma sequência de sinapses, essas tornam-se mais capazes de transmitir o mesmo impulso da próxima vez. Esse processo é conhecido como facilitação sináptica, tão importante no aprendizado e na memória. Então vejam só, sempre que eu recebo estímulo, acontece essa conexão sináptica aqui, tá vendo? Da sinapse. Voltando aqui para desenhar mais à vontade. Eu recebo estímulo, tem conexão. Então, quanto mais estímulos, quanto mais lembrança, igual para você lembrar da sua avó. Lembra da sua avó e agora? Pensa nela. Agora, se eu colocar aqui um vídeo da sua avó, uma foto da sua avó, você escutar um áudio da sua avó, a memória vai fazer desse jeito aqui, ó, vai lembrar demais, vai ter muita conexão cerebral. Então, quanto mais estímulos você der para o aluno, mais será a taxa de conexão sináptica. E o que acontece? Quanto mais taxa tiver, vai atingir mais sinapses, mais negocinhos desse aqui.
Aí suponhamos que em uma determinada atividade você deu vários estímulos, então o aluno ele conseguiu se aprofundar e aquilo que você ensinou fez uma taxa passar em várias sinapses, várias sinapses. Então o que acontece? Quando um determinado impulso atravessa uma sequência de sinapses, é mais fácil, ou seja, quando o conteúdo é bem trabalhado e estimula o sistema nervoso todinho, é mais fácil você transmitir o mesmo impulso da próxima vez, ou seja, é mais fácil você lembrar daquilo, é mais fácil você aprender aquilo. Então esse processo em que as sinapses, uma sequência de sinapses desses negocinhos aqui, passam uma aprendizagem e depois, como foi bem profundo e forte, ele repete essa aprendizagem rápido, esse processo é conhecido como facilitação sináptica, que é fundamental para a pessoa aprender. Então, você aprendeu algo, você conseguiu lembrar daquilo na hora de colocar em prática, então, como você lembrou, colocou em prática, aquilo você assimilou e acomodou o conteúdo e pum, aprendeu. Então, a neurociência da educação, ela parte da ideia de estímulos. É preciso haver estímulos para que mais sinapses tenham conexões e mais aprendizado aconteça. Por isso, quando se fala em aprendizagem, compreende-se que o cérebro é matricial no processo e que quanto mais estímulos forem oferecidos ao cérebro, mais haverá modificações biológicas na comunicação entre os neurônios, formando assim uma rede de interligações que podem ser evocadas e retomadas com relativa facilidade e também rapidez. Lembrando que todas as áreas estão envolvidas no processo de aprendizagem, inclusive a emoção, ok? Todos os estímulos são válidos e necessários. A seguir, apresentamos algumas dicas para que os professores possam estimular os cérebros dos alunos e facilitar a aprendizagem. Cérebros, acho que eu falei cérebros. Quais atividades? E veja que a gente está falando de estímulos, ok? Primeiro, sempre que possível, trabalhe utilizando os 5 órgãos dos sentidos para proporcionar aos alunos sensações diversas. Então, o trabalho focado na neurociência precisa estimular os 5 órgãos dos sentidos. Quais são? Audição, ouvido; visão, olho; olfato, nariz; paladar, língua; tato, a pele. Então, trabalhar ao máximo. E veja que na educação infantil os professores trabalham muito com isso, com o tato, com o sabor, para que haja estímulo no máximo de órgãos dos sentidos possível. Agora pense, você ver uma foto de um... Nossa, gente, eu só falo de comida, né? Gordo é uma tristeza, só dá exemplo de comida. Mas me desculpe, eu tenho que falar. Você vê uma foto de churrasco. Eu, particularmente, adoro seguir Instagram que mostra esses churrascos e tal. O homem tem bem essa coisa. Então, você vê uma foto, você estimulou a sua visão. Agora você faz um churrasco na sua casa, você vê o churrasco no espeto, você ouve o barulho do churrasco na brasa, você sente o cheiro da carne e você degusta aquela carne e até pega para sentir a textura. Qual que você aprende mais? Com a foto ou degustando? Degustando, porque você viu, ouviu, sentiu o cheiro, comeu, sentiu o calor da carne. Então, quando há estímulo em vários órgãos, há mais aprendizado, entendeu? O cérebro deve ser estimulado sempre, em todas as idades, mas principalmente na infância, pois é quando ele está em pleno processo de evolução. Portanto, propicia a criança contato com experimentos artesanais, filmes, dança, teatro, música. Então, criança tem que explorar o mundo. Educação infantil não tem que trancar a menina na pré-escola e botar a menina para ler e escrever, não. Porque eu já vi escola que coloca a criança da pré-escola para escrever com letra cursiva. Eu quase tive um infarto na hora que eu vi aquilo, mas educação infantil, o cérebro da criança tá assim, ó. Então, dê a ele vivências, experiências, estímulos, filmes, dança, teatro, música, brincadeira, porque isso faz com que o cérebro seja estimulado e ela aprenda mais, desenvolva mais e esteja apta para, na hora certa, ter uma boa alfabetização. Fale bastante com elas para enriquecer o vocabulário. Então, professor de educação infantil, principalmente de creche, não tem que chegar para a criança e... Não, conversa direito. Pode conversar com a voz mole, porque eu só converso com voz mole com a Sara, o nosso bebê. Eu falo, ei, Sarinha, bebê do papai. Mas eu converso direito as palavras. Então, quando ela tá assim chorando, eu falo, o bebê do papai tá com fome? Tá com fome? Eu converso mole, mas eu falo a palavra direito. Então a gente precisa conversar com eles e conversar muito para que elas enriqueçam o vocabulário.
Com isso, vai estimular o raciocínio. Promova situações em que ela estimule a formulação de hipóteses, como a resolução de casos e simulações. Então, coloque situações, perdeu a chupeta da Juju. Vamos procurar a chupeta da Juju aqui na sala? Então, eu acho que a chupeta está escondida debaixo de alguma coisa. Então, bote os bebês para procurar, as crianças. Então, são situações em que ele vai tentar hipótese. O que tem aqui? Cabe alguma coisa debaixo? Os travesseiros, os brinquedos, a caixa. Então, crie situações assim. Utilize games. Eles são ótimos para estimular o raciocínio lógico, a atenção, a concentração e os conceitos matemáticos. Os games são excelentes para estimular o raciocínio. Então é por isso que hoje a gamificação, que é uma metodologia ativa focada nos games, ela é muito utilizada, porque o estímulo que ele proporciona é fundamental. A criança tem que ficar brincando na rua. Ótimo, é muito bom brincar na rua, mas às vezes jogar um game é muito importante também para o desenvolvimento intelectual e neurológico, cognitivo da criança. Ok, pessoal? Então são sugestões importantes. O ideal é que o professor tenha a neurociência como sua aliada no processo de ensino-aprendizagem, buscando oferecer aos alunos aulas mais dinâmicas e lúdicas, pois assim suas aulas irão gerar um efeito positivo e, consequentemente, os alunos aprenderão melhor, agindo de maneira ativa dentro da sala de aula. Dessa forma, serão capazes de construir os próprios saberes, num processo flexível e dinâmico, em que tanto o professor quanto os alunos são capazes de descobrir o caminho para uma aprendizagem de sucesso. Ou seja, quanto mais estímulo o aluno receber, mais o sistema nervoso vai trabalhar, ocorrerá a facilitação sináptica e o aprendizado será consolidado e não apenas memorizado, ok? Então, eu espero que esta aula tenha ajudado você. Eu aprendi bastante, particularmente com ela. Espero que você possa ir muito bem nas suas questões. Após essa aula, faça o seu simulado, teste aí seus conhecimentos. Um grande abraço e até mais!